Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada um de vocês neste momento. Amém. Muito queridos irmãos e irmãs no Salvador Jesus. Muitas vezes nós calamos o poder do Evangelho. Quando nós nos enchemos de orgulho, quando não aproveitamos oportunidades, quando somos descuidados, quando colocamos despeito nas pessoas ou outras, ou quando nós estamos entravados, olhando muito para os problemas, para as situações da vida. Por exemplo, deixar de apoiar e corresponder ao trabalho pastoral nas congregações, negligenciar perseverança na participação aos cultos, sejam presenciais ou online, ignorar aquela interação com os demais irmãos da família da fé, deixar de promover a fraternidade na igreja e muitas outras situações. Nesses momentos nós estamos travando ou fazendo calar o poder, o amor e a graça do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus não fica nada satisfeito com isso. E por isso Ele vem sempre de novo com a sua palavra para reorientar o nosso entendimento da sublimidade para a qual Ele nos chamou no seu reino universal, de sermos embaixadores do Evangelho de Cristo, cooperadores, testemunhas de Jesus em todo lugar. E principalmente, Ele vem para nos desobstruir e fazer com que coisas pessimistas, negativas ou de entraves deem ao lugar ao fluir ao máximo da missão para a qual Ele nos chamou e nos quer ver cumprir até o fim. Nós temos a seguinte conclusão: que tudo isso são um reflexo da natureza humana pecaminosa. E por isso então nós também, muitas das vezes, nós nos encontramos nessas situações. E hoje temos alguns exemplos muito profundos da Bíblia que mostram o que Deus fez no passado e o que Ele também faz ainda hoje para conosco, para que os entraves sejam desfeitos na obra do seu reino. Vocês viram naquela leitura de Jó, capítulo 38. Jó, na primeira fase do seu sofrimento, havia resignação, humildade, confiança no Senhor. Ele chegou até a confessar, conforme o capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive. Mas, depois, com as críticas acirradas dos seus amigos e as suas interpretações racionalistas, ele começou a ficar perturbado, obscurecido de entendimento, e ele já não mais olhava a misericórdia de Deus, nem providências, começou a ter um entendimento
meramente humano e terreno de todas aquelas coisas que estava passando, de provações. Foi quando Deus interviu. Então ali nós vemos a primeira intervenção de Deus direta desse Salmo 30, desse próprio Jó 38, orientando Jó para ele se conscientizar que desde a criação nada passa das medidas, dos limites e do controle que Deus tem sobre todas as coisas. E se ele estava passando por tudo aquilo, é porque por trás Deus estava administrando, governando tudo. E Jó caiu em si, humilde, reafirmou a sua confissão de fé, Deus o restaurou e colocou na boca dele uma nova palavra, um novo testemunho, que ele iria pelo resto da sua vida levar às outras pessoas, do Deus que está presente, que Deus que está no comando, de Deus que reorienta o quadro, por pior que seja, porque Ele está junto do seu povo, e nada vai passar além dos limites que Ele estabeleceu. Isto é muito confortador, meus irmãos. Por isso, então, se nós vemos dificuldades extremas, muitas vezes na nossa vida, e estamos olhando muito para baixo, considerando as coisas em perspectivas muito terrenas, humanas, lembre-se de que se nós somos filhos de Deus, Ele está cuidando de nós, nada está alheio a Ele, nada lhe passa despercebido. Importante que nós estejamos sempre retomando a nossa comunhão com a palavra, para ouvir e com humildade também fazer a nossa reafirmação de fé, entregando a nossa vida aos seus cuidados, para que possa ser devolvido o nosso testemunho positivo de fé e de esperança no seu cuidado e nas suas providências. Um outro exemplo muito marcante é dos servos tementes a Deus, registrado pelo profeta Malaquias. No profeta Malaquias está registrado que de repente caiu um desânimo tão grande no povo de Deus, angústias, um pessimismo, e eles começaram a dizer que não valia mais a pena servir a Deus, porque só os ímpios prosperam, só os perversos, e nada lhes acontece. E Deus não gostou, não ficou satisfeito, mas ficou ouvindo atentamente e orientou aquele seu povo de pensamento negativo, dizendo para eles que no tempo do fim que estava sendo preparado, estes que estavam servindo a Ele fielmente seriam um tesouro particular. E mais uma vez, eles veriam a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E isto também acontece hoje. Quantas vezes a gente pode até imaginar que não vale a pena mais se envolver tanto nas questões básicas da igreja, do trabalho, da administração, dos desafios missionários e outros mais. Mas lembre-se o que está escrito em 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aquela pessoa que recebe essa palavra com o coração aberto e confia, essa pessoa se reergue e aquele senso pessimista de desânimo ou negativismo dá lugar ao fervor e a pessoa continua caminhando
a sua estrada como filho e servo fiel do Senhor até o fim. Temos outro exemplo, esse do Evangelho. Um texto assim, que nós conhecemos muito, né? Mas qual é a lição? Uma das lições importantes que nós podemos aprender dessa tempestade. Olha, durante o dia, Jesus ficou ensinando as pessoas e aos discípulos, revelando com mais cuidado, parábolas, enchendo-os da sua sabedoria. E eles captaram tudo, só que não entrou no coração. Aprenderam intelectualmente aquelas parábolas todas, esmiuçadas, explicadas, né? E aí Jesus deu a ordem para eles atravessarem o mar de barco e descansarem um pouco. E assim foram. Enquanto eles remavam, Jesus estava dormindo dentro do barco. E veio uma tempestade, quase afundando tudo, né? E eles, com muito medo de morrerem, no desespero, foram lá acordar Jesus, pedindo socorro. Jesus deu uma dura deles na sua fé, né? E aí acalmou a tempestade, tudo se fez bonança, né? Tudo veio em paz, e eles ficaram admirados. Quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Pois é o mesmo Deus que criou todas as coisas. É o mesmo Deus que livrou o Jó daquelas tempestades de provações terríveis que Satanás abateu sobre ele. É o mesmo Senhor que libertou o povo de Israel do Egito. É o mesmo Senhor que libertou Noé pela arca. É o mesmo Deus que mandou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar. Ele é um Deus presente, com o seu poder, com o seu amor, com a sua graça, para livrar, para abençoar e para reorientar os nossos caminhos, para que não sejam de dúvida e covardia, mas de confiança, esperança e determinação no enfrentar as dificuldades. Então esta é a lição que principalmente os discípulos aprenderam, que não vale tanto você só ter a sabedoria da palavra de Deus, se você não tem ela no coração, na mente, com a certeza de que a palavra de Deus é o próprio Deus presente com você, para o livrar e o abençoar, e que nada vai passar aos limites que Deus estabeleceu, seja no mar, seja na terra, seja na calmaria, ou seja na tempestade. Se nós também entendermos esse recado para nós no dia a dia, nós vamos ser pessoas mais dispostas, mais alegres, e vamos falar muito mais daquelas coisas que Deus nos deu como vitória na vida até aqui. E agora um outro exemplo. O apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária ele chegou a Corinto e encontrou muita resistência ao Evangelho no início. E uns dias depois, um e outro reagiu e aceitou o Evangelho que ele trazia. E olha só, numa noite veio uma visão ao apóstolo Paulo, e nessa visão o Senhor disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus.
Está em Atos 18. Vejam, vocês acham que quando tem um missionário, um pastor ou um líder trabalhando na igreja ou fora da igreja, né, tanto internamente quanto externamente, vocês acham que isso vem dele? É capacidade própria dele? É encorajamento dele? É uma tendência, uma inclinação dele próprio, humana? É não, meu Senhor. É não, meus irmãos. Tudo vem do Senhor que vem a fé, o amor, a ousadia, a coragem, a sabedoria, a perseverança, a mansidão, a paciência, tudo vem do Senhor. E aquela pessoa que nunca desiste, Deus vai modelando ele cada vez mais. E assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele, tendo ciência de que Deus estava com ele em todos os momentos difíceis, não só ali em Corinto, isto serviu como base para ele depois enfrentar apedrejamento, prisões, humilhações internas nas congregações, inimigos tanto fora quanto dentro da igreja, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, e se o Senhor estava com ele, tudo posso naquele que me fortalece. Ele ia escrever mais tarde. E assim também é conosco. Domingo nós vamos ter uma assembleia para a eleição da nova diretoria. Você sabe qual é o pensamento do nosso Deus com respeito a você? Ele tem um pensamento só bom. Ele não quer saber se você se sente capaz, se tem muito tempo, se é isso ou aquilo. Ele quer saber se você tem um coração para ele, se você vai confiar nele, se você vai ser humilde o suficiente para encarar os desafios, as dificuldades, se você tem o objetivo de fazer as coisas para a sua honra e glória, e não para a satisfação da sua vontade pessoal, carnal, não para se mostrar trabalho, mas evidenciar que o Senhor reina e trazer ânimo e reânimo aos demais irmãos. Por trás está o Senhor de todo filho e servo seu, bendito nesse mundo, para realizar a sua obra, seja ele humilde ou muito sábio. E para terminar, eu vou citar um detalhe que às vezes os irmãos talvez nem acham que está na Bíblia. E olha que está. E quantas vezes nós estamos perdendo oportunidades, entravando o poder, o amor e a graça do Evangelho, porque tiramos tempo, não nos integramos, não aproveitamos as oportunidades, não compartilhamos. Não sei o que pode estar por trás, se é algum orgulho, alguma ostentação, ou algum relaxamento mesmo, né? Mas vejam só, esse apóstolo Paulo, que teve tantas evidências da presença de Deus lá em Corinto e em outros lugares, quando ele escreveu 2 Coríntios, ele escreveu assim no capítulo 6, que seria a leitura da epístola de hoje. Ó Coríntios, temos falado com toda franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Pensem, meus irmãos, quem era aquela igreja de Corinto? O apóstolo Paulo trabalhando,
em aconselhamento, exortações, escreveu essas duas cartas, 1ª e 2ª Coríntios, mas a história conta que ele escreveu mais duas, trabalhando com eles questões difíceis. Era uma igreja apática, uma igreja resistente, muito egocêntrica, cada um querendo achar aquilo que é o melhor para si. E eles demoraram muito a entender a missão dos apóstolos junto deles, que era para pastoreá-los em nome e por amor de Cristo, como se por eles o próprio Deus falasse, abençoasse e os fortalecesse. Então, meus irmãos, vocês sabem quantas e quantas oportunidades nós temos tido ultimamente, né, de compartilharmos a palavra de Deus, se não presencialmente, mas nas nossas lives, né, estudo bíblico, juventude, cultos online, no domingo. Agora, vocês já imaginaram quantos não perdem esse privilégio e vai passando semanas e não entram, não se integram, não participam. Não sei se tem que nó existe aí, né? Se o problema é o pastor, ou se é os comandos que não dão certo. Aí a vontade pessoal particular prevalece. Então isso gera uma apatia. Aí a gente deixa de compartilhar da nossa fé, do chamado que Deus nos fez, da nossa esperança, da nossa sabedoria, com aqueles novos que vão entrando. Às vezes tem 1/3 de irmãos da igreja e 2/3 de visitantes. Então eu acho que falta aí um pouco assim de sintonia mais, um pouquinho mais de, como o apóstolo Paulo diz assim, falta abrir um pouco mais o coração, né? Falta um pouco mais de afeto, falta um pouco mais de se colocar para apoiar, repassar aqueles valores que a graça de Deus trabalhou em vocês, para que outros possam também ser pessoas que vão se animar, se edificar e crescer juntos espiritualmente no contexto da nossa família da fé. E isto, então, se tem sido como um entrave ou algum caminho para calar o poder, a graça, o amor do Evangelho, que então nos coloquemos humildes ao Senhor para que o Espírito Santo nos desobstrude e possamos trabalhar com mais unidade e propósitos. Deus colocou todos os limites para nós. Deus colocou todas as medidas. E tudo está sob o seu controle. E quanto mais nos dedicarmos, nos esforçarmos, e mais consagrados e dedicados formos no trabalho do seu reino, mais as suas bênçãos vão se tornar evidenciadas para nós. E também o crescimento da sua igreja, através de nós, seus filhos e servos. Que Deus abençoe ricamente a vocês todos. Amém. Amém. Fiquemos de pé. Amado Pai Celestial, graças te damos, porque Tu és o Deus presente, com a Tua palavra, com todo o poder, amor e graça, para nos reorientar naquilo que muitas vezes são pensamentos ou conclusões adversas à Tua vontade. E também quando nós estamos muito voltados para as dificuldades, os problemas dessa vida. Isso entrava para que possamos expressar melhor a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança da Tua salvação e a certeza da Tua presença conosco, Pai.
nós possamos acolher a tua palavra que nos chama a nos soltar, a nos expor para ti e, com humildade, reafirmar a nossa confissão de fé diante de outros, levando o Evangelho, o amor, da graça e do teu poder para o seu convencimento e bênção. Que assim aconteça conosco, como aconteceu com Jó, com os crentes do tempo de Malaquias, com os discípulos no meio da tempestade, com o apóstolo Paulo, a sua missão em Corinto, e também desta parte singular de apatia que existia entre os coríntios, e possamos nos dispor para ti, cheios de amor e bondade, para com todos aqueles que tu amas de verdade e queres que nós também sejamos um ponto de apoio para eles. Nas tuas mãos nós nos entregamos. Continue conosco sempre, em nome de Jesus. Amém.